Bom, a gente vai ter aula de produção textual, não é, hoje? E a aula de produção textual vão ser dicas textuais. Dicas importantes para qualquer etapa de escrita que vocês vão passar e que já foram úteis para as que vocês passaram no ensino fundamental, mas ainda continuam sendo muito importantes no ensino médio. A primeira grande lição textual: como construir um parágrafo. Esteticamente, o parágrafo se caracteriza como um sutil recuo em relação à margem esquerda da folha, atribuído por um conjunto de períodos que representam uma ideia central, em consonância com outras secundárias. Quer dizer o seguinte: você não pode fazer um parágrafo na sua redação sem dar recuo. É preciso que você dê um pequeno recuo para a margem da margem esquerda, certo? Então é obrigatório, não é opcional, é obrigatório. E um parágrafo gira em torno de uma ideia central e vão vir outras ideias que vão ser agregadas a essa ideia central, resultando no efetivo entrelaçamento e formando um todo coeso. Quer dizer o seguinte: o parágrafo tem que falar uma coisa que haja sentido e tem que haver ligação entre os parágrafos do texto para que o texto inteiro, quando você for ler, forme uma unidade. Quanto à extensão, é bom que se diga que não se trata de uma receita pronta e acabada, visto que a habilidade do emissor determinará o momento de realizar a transição entre um posicionamento e outro, permitindo que o discurso seja compreendido em sua totalidade. Então não é correto, numa redação, escrever um parágrafo minúsculo e outro gigantesco. Os parágrafos têm que ter um equilíbrio entre si. E quando é a hora de terminar um parágrafo? Quando você acaba de explanar uma ideia, quando você acaba uma explicação. E aí é hora de iniciar outro momento do seu texto. Aqui a gente tem dois exemplos de parágrafos, um curto e um grande. E vocês vão ver que tanto o curto como o grande, eles têm uma, como é que eu posso dizer, eles têm uma unidade. Mesmo um sendo pequeno e o outro sendo grande, eles explicam o que tem que ser explicado. Por exemplo, eu sou Larissa e vivo no mundo da lua. Pronto. Minha ideia total, duas frases, a ideia que a personagem quer passar. E aí vem o outro parágrafo subsequente, que já é maior. Era mais do que uma frase dita ao acaso, uma brincadeira momentânea. Tornara-se quase um lema, intacto emblema. Os amigos a ouviram diversas vezes. Embora parecesse apenas uma descrição de seu estado mental, a frase de Larissa era, na verdade, enigmática, dentre tantas outras que ela costumava usar. Larissa é o nome de uma das luas de Netuno. O comentário inteligente e enigmático era interpretado apenas como mais uma das loucuras da menina conhecida, por seu comportamento imprevisível e desproporcional ao seu porte de boa moça. Então aqui, esse parágrafo maior vai desenvolver a ideia do parágrafo anterior. Está aí a ligação entre os dois parágrafos. E aí ele vai explanar um pouco melhor por que a Larissa falava isso, que era do mundo da lua. A estrutura de um texto narrativo básico. Nós estamos trabalhando até esse momento com pequenos textos narrativos. A gente já estudou conto mesmo, que é a narração clássica. A gente já narrou relato, que envolve narrativa. Carta pessoal, que você pode colocar uma narrativa dentro. A gente está agora em biografia, autobiografia, em que você vai narrar uma história sua ou de outra pessoa. Então, basicamente, o texto narrativo ele requer uma situação inicial, que é o que acontece antes, né? Assim, vai acontecer uma reviravolta, então tem um acontecimento inicial, vai acontecer uma reação e uma ação, e vai ter uma solução. E isso vai resultar na situação final da história. Isso é o básico. E também nós vamos trabalhar com textos dissertativos. E o texto dissertativo argumentativo é a base do Enem. Então é importante vocês sempre irem revisando isso. Basicamente, qualquer texto dissertativo pode ser um artigo de opinião, um editorial, pode ser a redação Enem,
O que é que ele precisa? Ele precisa que na introdução seja esclarecido, né, deixado bem colocado o tema do texto, o problema a ser resolvido e uma tese que se elabora a partir da problemática dada para você. Por exemplo, o acesso ao cinema no Brasil. Você tem que pegar palavras-chave para mostrar que esse é o tema da sua redação. Você tem que já mostrar quais são os problemas que vêm da falta de acesso, ou do pouco acesso, ou da dificuldade de acesso ao cinema, e elaborar uma tese, por exemplo. Então, isso deve ser debatido, pois o acesso ao cinema não é fácil para toda a população, não é algo que toda a população possa usufruir. Isso é a tese. O desenvolvimento, ele tem 2 parágrafos, e cada parágrafo é um argumento. Então, você tem que ter 2 argumentos. E a sua conclusão, você retoma, reflete sobre o que falou, retomada do tema e do problema. Você, se for uma proposta de redação padrão Enem, você tem que fazer essa proposta de intervenção, que é mostrar uma solução que poderia ser válida, e você reafirma o que colocou na sua tese, né? Você coloca, por exemplo, uma proposta de intervenção para o acesso ao cinema, que salas de cinema itinerantes poderiam viajar nas periferias das grandes cidades e em lugares mais distantes do interior, para que mais pessoas com poucos recursos tenham acesso à magia do cinema, tenham acesso à arte cinematográfica, e reafirmando a tese, mostrando que isso é importante. Então, isso é o básico do texto dissertativo. Uso da pontuação. Aqui eu vou revisar um pouco do ponto final e do uso da vírgula. O ponto final, ele indica o final da frase declarativa, então todo final de parágrafo tem que ter um ponto final, todo final de texto é um ponto final. Lembrando que depois dele é obrigatório o uso de maiúscula. Isso não é coisa de criança, de ensino fundamental 2, não é. Vocês têm que lembrar dessas regras básicas. Ele também serve para separar os períodos entre si. Por exemplo, fica comigo, não vai embora. Você pode separar períodos, orações coordenadas com pontos e em abreviaturas, tipo avenida, Vossa Excelência. A vírgula, ela é um drama para quem está na escola, para escrever, mas você tem que ficar sempre ligado nas dicas básicas de uso de vírgula. Ela é usada para marcar uma pausa do enunciado com a finalidade de nos indicar os termos, que os termos por ela separados, apesar de participarem da mesma frase e oração, não formam unidade sintática. Então, geralmente a vírgula, ela separa explicações, ela separa elementos que eles vêm deslocados, ela separa enumerações. Olha aqui, por exemplo, Adelanta, esposa de João, foi a ganhadora única da cena. Ou seja, eu vou explicar quem é Adelanta, é a esposa de João, isso é até um aposto, vocês estudam isso no 9º ano. Então, eu vou explicar uma coisa no meio da oração, como eu separo por vírgula. Como é que eu nunca posso usar vírgula? Não se separa por vírgula. O predicado do sujeito, ou seja, o carro está quebrado. Eu não posso botar uma vírgula entre o carro e está. Não posso. O objeto do verbo, eu não separo o objeto direto, nem o indireto dos verbos. Não posso. Não posso separar o adjunto adnominal e o complemento nominal do nome aos quais eles se referem. Eu não posso separar o predicativo do objeto e do objeto em si. E eu não posso separar uma oração principal da subordinada substantiva, certo? Então, a maioria das vezes, eu tenho que ter muito cuidado com vírgula. Aqui, 10 usos básicos da vírgula. Isolar o vocativo. Quando eu vou chamar alguém dentro da minha frase, por exemplo, Maria, seja bem-vinda à nossa casa. Então, eu separo.
Separar elementos da mesma função sintática, ou seja, separar enumerações, ó, compramos blusas, vírgula, casacos, vírgula, cachecóis. Separar orações adverbiais, principalmente quando estão antepostas à principal. Gente, quando eu pego uma oração subordinada adverbial e vou iniciar com ela, eu coloco a oração subordinada adverbial e vírgula. Se ela vier no meio da oração, ela tem que vir separada por vírgula. Exemplo, quando saímos, está expressando tempo? Tá. Vem no começo? Vem, vírgula. Quando saímos, começou a chover. Isolar elementos repetidos. Nada, vírgula, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar. Marcar a supressão de uma palavra ou um grupo de palavras. Beto fez curso de violão. Lucas de saxofone. Isso aqui é um caso de elipse. Gente, se eu acabei de dizer na primeira oração, Beto fez curso de violão. Eu também quero dizer que o Lucas fez um curso de saxofone. Eu não preciso repetir nem o verbo, nem a palavra curso para me fazer entendida. Quando eu coloco a vírgula, eu simplesmente estou fazendo uma elipse e estou melhorando a coesão textual. Então, para você não repetir algumas palavras, é melhor colocar uma vírgula no lugar. Separar na datação de um escrito local e o endereço, e no endereço o número. Então, quando você vai escrever uma data, você separa o local, o vírgula. Quando você vai escrever um endereço, você separa o número por vírgula. Separar orações coordenadas assindéticas. Por exemplo, levantou da janela, vírgula, avistou o vizinho, vírgula, acenou. Eu posso separar orações por vírgula. Orações que são coordenadas, assindéticas, ou seja, que não tem conjunção entre elas. Separar orações coordenadas unidas pela conjunção e, quando o sujeito é diferente. O sol já ia fraco e a tarde era amena. Isolar o aposto é a explicação, acabei de explicar, Lúcia e Patrícia, aí eu vou explicar quem é Lúcia e Patrícia, irmãs de Gustavo, vem entre vírgulas, serão madrinhas de casamento. Separar palavras ou expressões explicativas, como nós acabamos de dizer, então, isto é, pois, sendo assim, logo, tudo você separa por vírgula. Vírgula também antes do mais, quando é uma adversativo, uma oposição, tá certo? Essas são algumas das regras mais básicas, mas em toda a gramática tem muita videoaula, tem nos seus livros antigos de português ou no novo. Regra da vírgula é essencial para um bom texto. Bom, espero que vocês estejam estudando e tchau!